Olá, aluno interativo. Antes do início da aula, onde você vai assistir agora, em poucas palavras eu quero dar aqui o nosso agradecimento em nome da escola a você, aluno interativo, que se dedicou durante todo esse ano letivo e os demais anos que esteve conosco, pela sua dedicação, pelo seu estudo, seu empenho, seu foco. E aqui o nosso objetivo é, de fato, dar o melhor para vocês. E pensando em dar o melhor, pensamos em começar o nosso canal interno de TV e lançamos o ITV, canal onde está disponível algumas aulas, onde os professores utilizarão esse estúdio para gravar e passar questões e dicas do Enem. Estamos dando início com o ITV com o projeto do Aulão em Casa, onde você irá, no conforto de sua casa, assistir aquele aulão que aconteceria em algum auditório, em algum espaço que estaria acontecendo para o nosso aluno. Então, aproveite o conforto da sua casa, aproveite o seu local, onde você esteja, do seu próprio celular mesmo, assistam essas dicas com os nossos professores, com essa equipe fantástica do Interativo. E em nome da direção, o nosso muito obrigado e desejamos a você muito sucesso, foco, determinação. Temos certeza que iremos comemorar no final de tudo isso a aprovação de cada um de vocês. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Tudo de bom e boa prova. Olá pessoal do Interativo, eu sou o professor Valdir Pedrosa e hoje vamos dar algumas dicas sobre Química. Aqui eu vou dar algumas dicas importantes para vocês. Chuva ácida, efeito estufa, biocombustíveis, combustíveis renováveis e não renováveis, eletroquímica, equilíbrio químico iônico, química orgânica, sabão detergente, esterificação e radiação. Estudamos tudo isso no nosso tempo. Quero que vocês, nesses 3 dias que faltam para o nosso Enem, examine, olhe direitinho cada uma desses temas que foram vistos aqui. E vamos para frente. Primeira questão, tá? Vamos dar ali a nossa primeira questão, onde temos aqui o nome comercial do Tamiflu, o medicamento oseltamivir, nessa figura ao lado, é um profármaco que não possui atividade antiviral. Porém, após ser metabolizado pelo fígado e pelo trato gastrointestinal, é transformado no carboxilato de oseltamivir, tornando-se assim seletivo contra o vírus influenza dos tipos A e B, tendo sido usado como principal antiviral na pandemia da gripe H1N1 que ocorreu em 2009. Com base nas informações apresentadas, podemos concluir que, observando aqui a nossa molécula, nós temos um composto orgânico, onde você tem carbonos, oxigênios, hidrogênios e nitrogênio. O que é que nós vamos observar nesse composto? Assim que você pegar um composto desse, você observa que nós temos aqui nele algumas funções orgânicas inserida nele. Que funções orgânicas são essas? Nós estudamos desde a função hidrocarboneto até as funções chamadas haletos orgânicos. Aqui nós temos algumas funções oxigenadas e função nitrogenada. Quando nós encontramos um oxigênio entre carbonos, nós dizemos que essa função é chamada de éter. Oxigênio entre carbonos. Encontramos agora um grupo amina, tá? Esse grupo amino aqui ligado a uma carbonila, nós chamamos essa função de amida. Então, colocando aqui para vocês, a primeira função nós temos aqui foi a função chamada de éter, oxigênio entre carbonos. A segunda, um grupo amino e um grupo carbonila, função amida. Aqui abaixo nós temos o grupo amino ligado diretamente a um carbono, então nós temos a função chamada amina. E ao lado, um grupo carboxilato ligado a um radical etil, onde nós temos aqui um éster. Tá. Observando esse composto, também deveremos ver que podemos calcular aqui a quantidade de carbonos e hidrogênios. Para calcular, lembre-se que ao encontro de cada extremidade dessa, você tem um carbono e cada tracinho desse aqui significa uma ligação. Lembre-se, o nosso carbono ele é tetravalente. E por ele ser tetravalente, ele pode ter as seguintes hibridações: sp3, hibridação sp2
hibridação do tipo sp. Quando é que ela vai ser sp3? Quando ela tiver 4 ligações simples. Dizendo que o nosso carbono é um carbono tetraédrico, com um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Quando o nosso carbono tiver uma dupla ligação e 2 ligações simples, dizemos que ele tem uma forma trigonal plana com um ângulo de 120 graus, ou seja, ele é do tipo sp2. E ele vai ser do tipo sp quando ele apresentar 2 duplas ligações ou uma simples e uma tripla, forma linear 180. Lembrando para vocês, estou falando de ligações químicas. Nessas ligações aqui, elas são ligações simples e essas ligações simples são do tipo sigmas. Aqui eu tenho 2 simples, 2 sigmas e uma ligação dupla, aonde eu vou encontrar na dupla uma ligação do tipo pi. Na ligação tripla agora, eu vou encontrar 2 pi, não esqueçam disso, eu encontro 2 pi e a outra que sobra é a ligação sigma. Veja agora a nossa alternativa. Aqui nós temos a molécula do O-cetalmavir, contém 2 átomos de carbonos híbridos do tipo sp e uma cadeia carbônica mista com a presença de heteroátomo. Vamos para cá. sp, ele é sp quando ele apresenta 2 duplas ligações ou uma ligação simples e uma tripla. Se você observar na nossa cadeia carbônica, você observa que os carbonos que nós temos aqui, ó, ou ele apresenta uma dupla ligação ligado a ele, ou ligações simples. Então, não iremos encontrar a hibridação do tipo sp, e sim hibridações do tipo sp2 e do tipo sp3. Então, a alternativa A, ela não se dá com a cor da nossa questão. Na alternativa B, nós temos o O-cetalmavir apresenta em sua estrutura as funções orgânicas, éter. Aqui o éter, oxigênio entre carbonos. Éster, está aqui o grupo carboxilato, função éster. Amida, encontra-se aqui ao lado, um grupo amino ligado diretamente a um carbono, a carbonila. E por fim, a amina, que nós encontramos aqui embaixo. Então, portanto, a nossa alternativa correta, a letra B. Na alternativa C, nós temos só a molécula ativa possui atividade antiviral. Portanto, não apresenta atividade biológica. Falso, gente, tá? Porque ela vai apresentar atividade biológica também quando ela não for ativa. O O-cetalmavir é inativa após a hidrólise básica do grupo éster. Não, tem nada a ver com isso daqui, tá? Nossa alternativa é, o O-cetalmavir tem forma molecular C16. Então, se você procurar, você vai encontrar aqui no encontro de extremidades, tá? Vai encontrar 15 carbonos, 15 não, vai encontrar 13 carbonos, mais 3 carbonos aqui, 16. Correto? H26, não. Aí você vai, quando você contar a quantidade de hidrogênios dispostos nos carbonos existentes, eu vou encontrar 28 hidrogênios. 2 nitrogênios e 4 oxigênios. Portanto, a nossa alternativa correta é o gabarito B, onde nós temos que ela apresenta em sua estrutura as funções orgânicas. Amida, amina, éster e éter. Agora nós vamos mostrar para vocês os grupos funcionais das substâncias orgânicas, dos compostos orgânicos. Álcool, qual é a característica de um álcool? Lembra que eu falei em sala de aula? Álcool, a presença de quê? Do grupo OH, chamado de hidroxila ou oxidila, ligado a carbono saturado. Álcool, hidroxila, ligado a carbono saturado. Próximo. Fenol. O que caracteriza um fenol? No fenol você também apresenta o grupo hidroxila, só que agora ele está ligado diretamente ao anel aromático. O que é um anel aromático? É esse composto que tem 6 carbonos interligados por ligação dupla simples, aonde você vai ter substituído essas ligações por esse anelzinho. Então, fenol, você tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Éter, oxigênio entre radicais de carbonos, alquilas, tá? Então você tem um oxigênio entre radicais. Aldeído, grupo carbonila, ser dupla O, ligado a um radical. Lembre-se, esse carbono se encontra na extremidade. Diferenciando agora o aldeído da cetona. Veja, na cetona você tem agora o grupo carbonila entre radicais. O aldeído você tinha como? Você tinha um radical, carbonila, ligado a hidrogênio. Agora eu tenho 2 radicais
ligado a um grupo carbonila. Ácido carboxílico, carbono, oxigênio, o grupo carbonila, junto com o grupo hidroxila, grupo carbo, hidroxila, grupo carboxila, ligado a um radical. Aminas, nós temos o nitrogênio proveniente da amônia, substituído seus hidrogênios por radicais. Quando nós substituímos apenas um, amina primária, substituímos 2, amina secundária, substituímos 3, amina terciária. Grupo amida, eu tenho agora o grupo carbonila e logo após o grupo carbonila, o seu nitrogênio ligado a radicais. Então, nitrogênio, radicais e grupo carbonila, amida. Vamos para a nossa segunda questão. O amianto, conhecido também como asbesto, é um material construído por fibras incombustíveis. É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usado na construção civil, como o fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960, quando estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre os seus componentes, além do SiO2, estão o óxido de magnésio e o óxido de alumínio. Então nós temos componente o óxido de silício, o óxido de magnésio e o óxido de silício. Observe, função óxido, característica dela. Você tem um elemento ligado ao oxigênio. Os óxidos são compostos binários, ou seja, eu vou ter um elemento ligado a um oxigênio, onde o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Não existe óxido de flúor, pois o flúor é o elemento mais negativo. Em relação aos compostos, MgOH, podemos afirmar que, alternativas, letra A, a ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificado como ligação iônica. O que é uma ligação iônica? A ligação iônica é aquela ligação onde você tem um metal e um ametal. Onde o metal, por ser mais eletropositivo, ele passa o elétron para o elemento mais eletronegativo. No caso aqui nós temos o magnésio, tá? O óxido e o magnésio, o oxigênio e o magnésio. O magnésio é o elemento metálico, é ele quem vai transferir o elétron para o oxigênio, que é um elemento não metálico. Portanto, a alternativa a ligação entre magnésio e oxigênio, ela se dá por transferência de elétron. E a ligação é uma ligação do tipo iônica. Na alternativa B temos, os átomos não alcançam a configuração do gás nobre após a ligação. Falso. Qual é a finalidade de você fazer essa transferência de elétron? É que esses elementos se estabilizem. E se estabilizem de que forma? Que estabilizem fazendo com que ele torne ou façam uma configuração de um gás nobre, na regra chamada regra do octeto. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há a formação de cátions e ânions. Ok, a formação de cátions e ânions. Mas aí tem um errozinho. Qual é o erro? É que o nosso magnésio, ele não tem carga mais um. O magnésio pertence ao grupo 2 na tabela periódica. Berílio, magnésio, o cálcio, estrôncio, o bário e o rádio. Esses elementos desse grupo, chamados de metais alcalinos terrosos, eles têm como cátion mais 2. O oxigênio, família dos calcogênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A característica são elementos que apresentam cargas negativas, portanto, apresenta carga menos 2. Na alternativa D, nós temos com compartilhamento de elétrons. Já estamos errados. Porque se na alternativa A eu disse que existia uma transferência de elétron, uma ligação iônica, eu não posso ter um compartilhamento de elétron, pois os compartilhamentos de elétron se dão em ligações do tipo covalente, ligação entre ametais. Então, com o compartilhamento de elétrons, ocorre a formação de ligação simples entre átomos. Está errado. Letra E. Ocorre um baixo ponto de ebulição. Os compostos iônicos apresentam alto ponto de ebulição. Uma pequena eletronegatividade entre os elementos oxigênio e magnésio. Eles apresentam uma grande eletronegatividade. Sabor e aroma são duas sensações que estão resumidas na palavra inglesa flavor. Daí surgiu a palavra flavorizante, que significa substância que confere ou intensifica o sabor e o aroma de alimentos e bebidas industrializadas. Dentre os compostos sintéticos, destacam-se os estes na tabela abaixo. Vamos agora para o quadro dar uma observada. O que é esterificação? Nós falamos que esterificar é quando você tem um ácido carboxílico reagindo com álcool
para formar éster mais água. Aqui eu tenho um exemplo. Eu peguei esse ácido carboxílico com 2 carbonos, ácido etanóico, e reagi com este álcool chamado álcool metanol. Este álcool metanol, junto com o ácido carboxílico, chamado ácido etanóico, ao reagir, vai formar este composto, que é denominado de éster. Por que um éster? Qual a característica do éster? Carbono da carbonila ligado a um oxigênio, formando um carboxilato ligado entre radicais mais água. Como se dá a nomenclatura desse composto? Pega-se a origem do ácido dele, 2 carbonos, chama-se etanóico. Então aqui eu tenho o etanóico, ácido etanóico. Quando ele passa a ser um éster, eu troco a terminação ico por ato. Então aqui eu tenho o etanoato de e o nome do radical que está ligado a ele, etanoato de metil ou etanoato de metila. Vamos agora para as alternativas. Os ésteres que estão dispostos aqui. Nós temos 5 compostos aqui. Veja o primeiro aqui. Você tem CH3, CO2, CH2, CH3. Flavor dele, maçã. 2 carbonos no grupo carboxilato. 2 etanoato. Etanoato de quem? 2 carbonos, etila. No segundo nós temos 2 também, 2 carbonos e 2, 3, 4 com um radical aqui. Então nós temos aqui ó, o etanoato de 2, 3, 4, 5 de isopentila. Aqui eu tenho CH3C, 2 carbonos, O2, CH2. Aqui nós temos também o etanoato de metila. Aqui eu tenho CH3, CH2, COO. Nós temos 1 com mais 2 carbonos aqui, 3, com mais 4. Nós temos o butanoato de etila. E aqui eu tenho 1 com mais 2, 3, mais 4, butanoato de 3, mais 4 de butila. Em relação ao nome oficial desses ésteres, é correto afirmar que o éster. Vejam, aqui nós temos 5 ésteres já com o nome colocados. Vimos na questão que a nomenclatura de cada um não está correspondendo ao que está aqui entre a letra A e a letra D. A única que corresponde é a alternativa letra E, onde nós temos 2 etanoato de isopentila. Questão número 4. Fórmula para fraudar leite no Sul era vendida a 10 mil. Diz a promotoria. Para cada 9 litros de leite, o fraudador misturava 1 litro de água e adicionava 10 gramas de ureia industrializada, que mascarava a sua dissolução. Essa substância continha um formol, produto cancerígeno, que o Ministério Público Estadual informou estimar ter economizado 100 milhões de litros de leite em um ano. O texto extraído da notícia informa que o produto utilizado para fraudar o leite continha ureia e formol, compostos que possuem estruturas semelhantes, como mostrado a seguir. Com base na estrutura, analise as seguintes afirmações. Vejamos a estrutura primeiro. Então observe o formol e observe a ureia. Ambos têm um carbono central ligado a uma carbonila, o formol, o carbono ligado a 2 hidrogênios e na ureia o carbono ligado a 2 grupos amino. Vamos agora para o nosso quadro. Observe a nossa estrutura aqui. Nós temos a estrutura do formol e a estrutura da ureia. O que é que eu vou primeiro trabalhar com vocês? A forma molecular. Veja o seguinte, eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui eu vou ter um carbono, vou apresentar com vocês aqui, ó, 4 hidrogênios, 2 nitrogênio e 1 oxigênio. Fórmulas moleculares bem diferenciadas. Uma outra coisa, vamos olhar a sua estrutura com relação à sua geometria. Ambos têm geometrias o quê? Do tipo trigonal. Ambas se apresentam geometria trigonal. São compostos chamados compostos orgânicos. Compostos orgânicos. Ainda falando sobre as suas cargas elétricas. O que é que eu vou encontrar aqui nas cargas elétricas? Ou seja, quanto ao número de NOx. Nós temos aqui o nosso oxigênio, que tem carga -2. Os hidrogênios, que tem carga +1, +1. A soma das cargas externas, quando você fizer -2, +1 com +1, dá 0. O elemento central também é 0, para que isso fique equilibrado.
Já no outro composto eu vou ter cada hidrogênio valendo 1. 2 vezes mais 1, mais 2. O nitrogênio vale menos 3. Quando você fizer essa diferença de carga, sobra aqui, ó, menos 1. Do outro lado, a mesma coisa. Você tem menos 3, mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2, menos 3. Diferença de carga, menos 1. Oxigênio, menos 2. Este carbono tem que apresentar uma carga elétrica que neutralize essas cargas. Menos 1 com menos 1, menos 2. Com menos 2, menos 4. Então aqui vai valer o quê? Mais 4. Um outro detalhe, sua hibridação. Ambos têm hibridação do tipo sp2. Agora vamos para as alternativas. Alternativa A. O número de oxidação do carbono na ureia é maior, mais positivo que o carbono no formol. Vamos para cá. Você olha, você tem o formol e aqui você tem a ureia. O número de oxidação do carbono no formol, 0. O número de oxidação do carbono na ureia, mais 4. Então ele diz, o número de oxidação do carbono na ureia é maior, mais 4. Mais positivo que o carbono no formol. Alternativa correta. Na letra B temos, em ambos os casos, a hibridação do carbono é sp3. Nós vimos anteriormente que os carbonos que apresentam ligações duplas são carbono do tipo sp2 e não sp3. O formol apresenta ligações iônicas e sua estrutura é trigonal planar. Sua estrutura ela é trigonal planar. Porém, quando ele fala ligações iônicas é falso. Por quê? Nós temos aqui, ó, compostos ametálicos, ametal com ametal formam ligações chamadas covalentes. Alternativa falsa. Tanto o formol é um composto inorgânico. O formol é composto orgânico e não um composto inorgânico. A fórmula molecular da ureia é C, um carbono, nós temos um carbono. N3, nós temos apenas 2 nitrogênios. Então a alternativa é a alternativa errada. Então a alternativa correta, alternativa A. O número de oxidação do carbono na ureia é maior. Ele é mais positivo, mais 4, do que no formol, que é 0. Meus queridos alunos, vimos aqui um resumo do que provavelmente vocês poderão encontrar na nossa prova. Trabalhamos o ano todo. O Interativo se empenhou para que vocês, no dia da prova, sejam bem-sucedidos. Desejo a vocês, de coração, uma boa prova e estarei orando por cada um de vocês. Sempre um ensino forte e qualidade, o Interativo está sempre com vocês.